Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos iniciar a nossa aula sobre o estudo da radioatividade. O que é a radioatividade? A radioatividade, ela é um fenômeno nuclear, ou seja, é um fenômeno que envolverá o núcleo do átomo. Até agora, tudo que nós estudamos relacionado à química seriam reações químicas que envolvem a eletrosfera, ou seja, envolvem o ganho ou a perda de elétrons dessa eletrosfera. Então, nós vamos entender um pouquinho e relembrar o que é que nós temos no núcleo de um átomo. Então, vamos lá. Sobre a nossa aula de radioatividade, nós precisamos entender que a radioatividade, ela é um fenômeno nuclear. Então, ela vai acontecer no núcleo do átomo. Então, nós temos aqui um fenômeno nuclear. Se a radioatividade ela é um fenômeno de núcleo, eu preciso saber o que eu tenho no núcleo do átomo. Então, se ela é um fenômeno de núcleo, eu sei, pelas evoluções dos modelos atômicos, que a maior massa está centrada no núcleo. E nós temos aqui a eletrosfera, onde há a região do espaço que nós vamos encontrar, por exemplo, o elétron, certo? Então, esse núcleo aqui, ele é formado basicamente por duas partículas. Quais são essas partículas? Nós temos os prótons, que têm caráter positivo, e junto com os prótons nós temos os nêutrons, que apresentam caráter o quê? Nulo, certo? Lá na representação do átomo, a gente estudou que a partícula próton, ela tem uma unidade de massa e uma unidade de número atômico, e ela é representada pela letra P. Então, aqui a gente tem o quê? O próton, certo? Já o nêutron, ele tem o mesmo número atômico, ou seja, depois a gente vai ver... ele tem a mesma massa do próton, mas como nós já sabemos, ele é neutro, então ele tem, carga zero, carga nula. Então, o N para a gente aqui é o nosso quê? O nosso nêutron. E o elétron, que é aquele que tem a carga negativa, ele tem, -1 de carga e sua massa é 1 sobre 1.836 vezes menor que a massa do próton. Então, a gente vai considerar a massa do elétron como sendo igual a zero. Então, eu tenho elétron na eletrosfera. No núcleo do átomo, eu vou ter a presença do próton mais o quê? O nêutron. Então, eu disse para vocês que a radioatividade, ela é um fenômeno o quê? Nuclear. Ela é um fenômeno que vai envolver o quê? O núcleo de um átomo. Mas por que esse fenômeno ocorre? Porque eu tenho núcleos instáveis que vão emitir partícula radioativa, vão emitir onda eletromagnética com o intuito objetivo de adquirir estabilidade, certo? Então, o que tem nesse núcleo? A gente tem prótons e nêutrons. Então, eu vou emitir, dentro desse nêutron aqui, sairão partículas de próton e partículas do quê? De nêutron. Então, aqui, eu vou ter a presença, inicialmente, de um núcleo, e esse núcleo, ele vai ser um núcleo instável, e em função dele ser um núcleo instável, ele vai emitir o quê? Radiação, Então, aqui ocorre a emissão de radiação. Então, eu tenho aqui a emissão de radiação. E essa emissão, ela vai acontecer até que nós tenhamos esse núcleo
que é inicialmente instável, que ele passe a se tornar um núcleo onde nós iremos caracterizá-lo como sendo um núcleo estável, certo? Então não se esqueçam disso. Esse fenômeno é um fenômeno nuclear. Eu vou envolver as partículas, né, em relação ao quê? Em relação ao núcleo. Então vamos lá. Eu vou emitir radiação. Que tipo de radiação a gente pode emitir? Então, nós temos 3 tipos de radiação. Nós temos a chamada alfa, né, que é representado pela letra grega alfa, onde ela tem 4 de massa e 2, né, de número atômico, ou seja, de próton. Então, essa aqui é a nossa partícula alfa. Depois, nós vamos ter uma partícula que é chamada de partícula beta, que na representação ela tem, né, -1 aqui de carga, né, e 0 de massa. Então essa aqui é a partícula beta. E por último, nós vamos ter a que a gente não denomina como sendo partícula, mas ela é uma radiação. Que radiação é essa? Nós chamamos essa radiação de radiação gama, onde ela é uma onda o quê? Eletromagnética, né? Igual ao micro-ondas, igual ao raio-x, as ondas de rádio e também de TV. E a sua representação é o 0, o 0. Se vocês se lembram do modelo de Rutherford, nós sabemos que lá no modelo atômico de Rutherford, ele pegou um elemento radioativo chamado de polônio. E esse elemento, ele era emissor alfa. Então, essa radiação alfa, emitida pelo elemento radioativo polônio, atingia uma lâmina de ouro, onde a lâmina de ouro representa pra gente o quê? A investigação da estrutura atômica do átomo. Lá ele concluiu as 2 regiões distintas. Então, o que nós sabemos? Que a partícula alfa, pessoal, ela tem caráter o quê? Positivo. Se ela for submetida a um campo elétrico externo, se ela é positiva, ela vai em direção ao campo elétrico carregado o quê? Negativamente. Cargas opostas se atraem. Já a partícula beta, ela possui carga o quê? Negativa. Se ela possui carga negativa, se ela for submetida a um campo elétrico externo, ela vai se desviar em direção à carga o quê? Oposta, ou seja, positiva. E a radiação gama? A radiação gama, pessoal, ela não vai sofrer desvio da sua trajetória. Então, ela não vai nem em direção ao campo elétrico positivo e nem ao campo elétrico negativo, porque ela tem carga o quê? Nula. E aí, vem alguns questionamentos que a gente encontra bastante nas avaliações. Por exemplo, que a partícula alfa, ela seria semelhante ao núcleo de hélio. Por que ela é semelhante ao núcleo de hélio? Se eu pego o hélio lá na tabela periódica, ele tem número atômico, né, igual a 2 e número de massa igual a 4, certo? Ela é semelhante ao núcleo de hélio. O que eu tenho no núcleo? Prótons mais o quê? Nêutrons. Para eu achar o número de nêutrons, basta eu subtrair o número de massa menos o número atômico, então é igual a 2. Então tem 2 prótons e 2 o quê? Nêutrons. Isso ocorre no caso do hélio? Sim, por isso que a gente encontra em prova que é semelhante ao núcleo do quê? De hélio. E essa partícula beta, que é carregada negativamente, essa representação da beta não é igualzinha à representação do elétron? Sim, mas aí vem o questionamento. Professora, elétron está na eletrosfera. Radiação é um fenômeno de núcleo e no núcleo eu não tenho elétron. Então o que eu tenho? Como é que surge essa partícula chamada de partícula beta? Essa partícula beta, pessoal, ela é da desintegração do quê? De um nêutron. Essa é a representação do nêutron. Do que o nêutron ele vai ser formado? Ele vai ser formado de um próton, ele vai ser formado de um elétron e ele é formado por um o quê?
neutrino, que tem a mesma representação da radiação gama, 0 e 0, certo? Então, aqui é 0 e aqui é o quê? 0. Então, esse elétron aqui, ó, que está ali na desintegração desse nêutron, esse elétron é que vai ser a nossa partícula radioativa denominada do quê? De beta. Certo, pessoal? Então, vamos estudar um pouquinho a relação dos núcleos instáveis que emitem radiação partícula alfa, beta e gama. Por que que a alfa tem essa representação? Porque quando, por exemplo, o urânio radioativo ele emitir uma partícula alfa, o novo núcleo gerado, que não significa que ele seja um núcleo estável ainda, certo? Vai ter 4 unidades de número atômico menores e 4 unidades de massa menores e 2 unidades de números atômicos menores. Já quando esse urânio ele emitir uma beta, a massa dele vai permanecer a mesma, não vai ser alterada, mas o número atômico dele vai ser acrescido do quê? De uma unidade. E aqui, no caso da gama, vai haver alteração? Não vai, gente, ó. É 0 de massa e 0 do quê? De número atômico. Então aqui não vai haver, né, a transformação de um elemento químico em outro, mas a radiação gama, ela vai ser emitida quando houver a emissão de uma alfa e uma beta. Então, pode ser que ocorra a emissão de uma alfa junto com uma gama ou uma partícula beta junto com a radiação gama. Então, não se esqueçam que a radiação gama, ela é uma onda o quê? Eletromagnética, certo? Então, ela tem inclusive a velocidade igual à velocidade do quê? Da luz. E a gente pode pensar na radiação. Quando a gente fala de radiação, pela emissão de alfa, beta ou radiação gama, a gente tende a achar que a radiação ela só é algo ruim para o ser humano. Nós sabemos hoje em dia, né, que nós temos muitas aplicações na medicina com elementos químicos radioativos. Então, por exemplo, naquele aparelho chamado PET scan, a gente utiliza da radiação. No tratamento com iodoterapia, a gente usa o iodo radioativo para tratamento, né, do câncer na tireoide. Nós usamos o raio-x para fazer exames, nós usamos, por exemplo, né, a radioterapia, que é a incidência dessa radiação gama, logicamente, né, numa quantidade, numa intensidade muito menor, né, do que, por exemplo, a gente tivesse ela é controlada, né, nesse caso ela precisa ser controlada e ela vai e incide diretamente no ponto onde há a célula que está danificada, onde há a célula cancerígena que não está o quê? Saudável, certo? Lógico que nós temos também a ocorrência dos episódios, né, que a gente pode citar das bombas atômicas, a gente pode também citar no acidente em Chernobyl, que ocorreu em 1986, e um ano após isso, o acidente doméstico que ocorreu com o Césio 137, né, na cidade de Goiânia, ou seja, aqui no Brasil. Mas ela não é só, né, maléfica para o ser humano, ela tem e é utilizada de forma correta e auxilia, né, em muitos ramos. Nós temos também a energia, né, em função das usinas, o quê? As usinas que usam a radiação como fonte energética. Ok? Então vamos entender um pouquinho essas transmutações, ou seja, esses decaimentos radioativos. Então eu disse para vocês que se eu emitir uma alfa, o novo núcleo gerado vai ter 4 unidades de massa menor e 2 unidades de número atômico menor. Então, por exemplo, se eu tiver um núcleo e esse núcleo aqui for um núcleo de urânio, o núcleo de urânio, né, que tem número atômico 92 e massa 235, por exemplo, ele pode emitir uma partícula alfa, que tem na representação 4 de massa e 2 de número atômico. Eu vou produzir um novo elemento químico? Eu irei. Vou chamá-lo de X, porque não estou usando aqui
uma tabela periódica para identificar qual é o novo elemento gerado. Então, eu sei que o novo elemento gerado vai ter 2 unidades de massa menor do que o radioisótopo, né, que nós costumamos a chamar de átomo pai ou radioisótopo pai. E esse aqui, o novo produzido, a gente chama de átomo filho ou radioisótopo filho. Então, aqui eu vou ter 2 unidades de massa menor. Então, de 92 a gente vai passar a ter uma massa de 90 e aqui 4 unidades de massa menores. Então, de 235 a gente vai ter 231. Como eu disse, para eu identificar quem é esse elemento químico, eu vou na tabela periódica e procuro quem é que tem número atômico igual ao quê? 90. O que a gente obedece nessa lei, né? Que ela é chamada de lei de Soddy, ou de Soddy, né? A lei de Soddy, que é a primeira lei da radioatividade, a gente preserva aqui, ou seja, a conservação da massa e a conservação do número atômico, ou seja, da quantidade de prótons. Então, olha o que eu fiz. Tudo que eu tenho antes do reagente precisa ser igual ao que eu tenho no produto. Se antes do reagente eu tenho uma massa de 235, no produto total tem que ser 235. A partícula alfa tem 4. Para 235, eu somo com o 231, ok? E embaixo, a mesma coisa. Total aqui é igual a 92. Então, deste lado, nós vamos ter que ter 2 mais 90, que é igual ao quê? A 92, ok? Isso quanto à emissão da partícula alfa, que obedece à lei que nós chamamos de lei de Soddy, certo? E se esse átomo de urânio 235 e 92 de número atômico emitir agora uma partícula que nós chamamos de partícula beta. A beta, ela tem a representação de 0 e -1. O novo núcleo gerado, ele vai ter o mesmo valor de massa do radioisótopo pai. Então, o radioisótopo filho vai ter o mesmo valor de massa. Por quê? Porque na beta, a massa dele equivale ao quê? A 0. Então, aqui eu terei o valor de massa de 235. Porém, o número atômico do radioisótopo filho, ou átomo filho, vai ser acrescido de uma unidade. Então, de 92, ele passa a ter 93 de número atômico. Para eu saber quem é esse elemento, eu vou lá na tabela periódica e procuro quem que tem número atômico igual ao quê? A 93, certo? Nesse caso, a nossa lei, ela é chamada de lei de Soddy, Russell e também Fajans, que é a segunda lei da radioatividade, certo? Então, essa é a primeira lei com a emissão da radiação alfa e a segunda lei com a radiação ou a emissão da partícula o quê? Beta. Não se esqueçam, semelhante ao núcleo de hélio e não ao elemento hélio, certo? Tem diferença? Tem, porque no núcleo eu tenho prótons e o quê? Nêutrons. E aqui, semelhante ao elétron, não é o elétron, certo? Então, quando a fissão de um nêutron, igual eu mostrei agora há pouco, ele é formado de um próton, que ele tem massa, então ele vai ficar dentro do quê? Do núcleo, certo? O elétron não tem massa, ele vai o quê? Sair. E essa emissão vai ser justamente essa partícula que nós denominamos como sendo partícula o quê? Beta. Ok, pessoal? Então, agora nós vamos entender um pouquinho a relação da cinética, ou seja, a velocidade das partículas.
Primeira coisa, eu tenho duas partículas, alfa, beta, e a terceira, a radiação gama, que eu já disse para vocês que sua velocidade é igual à velocidade da luz, 300.000 km/s. Então, qual que tem o maior poder de penetração? A radiação gama, certo? Quem, nesse caso, precisa ser detido por uma placa de até 5 centímetros de chumbo? A radiação gama, né? Então, ela tem maior poder de penetração. Se você já foi fazer um raio-x, por exemplo, você sabe que os médicos ali, os técnicos de radiologia, eles que estão expostos constantemente à radiação, eles usam colete, certo? O que tem nesse colete? A sua proteção. A proteção quanto ao quê? A radiação, certo? Então, a que tem maior poder de penetração é a radiação gama. A alfa, ela tem massa, então o poder de penetração dela é menor, a velocidade dela também é o quê? Menor. Então a alfa tem velocidade menor, a radiação gama tem velocidade maior. A alfa tem maior ou menor poder de penetração? Menor, né? Porque a radiação gama vai ter maior poder de penetração, certo? E em relação a essa velocidade, a essa cinética radioativa, nós temos um termo muito importante. Que termo é esse? Esse termo, ele é chamado de tempo de meia-vida. Tempo de meia-vida. Ou a gente também pode encontrar, além de ser chamado de tempo de meia-vida, que às vezes a gente representa com o T e coloca meio, né? Ou seja, 1/2, eu posso encontrar esse tempo de meia-vida simplesmente como meia-vida. Ou eu poderia ainda chamar o tempo de meia-vida de período de semidesintegração. Semidesintegração. Que a gente costuma representar esse período de semidesintegração pela letrinha P. Professora, o que é esse tempo de meia-vida? Gente, esse tempo de meia-vida ou período de semidesintegração é o tempo que leva para que metade da massa radioativa se reduza. Como assim? Vamos supor que eu tenha 1000 quilos de uma amostra radioativa. O tempo que demora, o tempo que leva para que isso se reduza à metade, qual que é a metade de 1000 quilos? 500 quilos, certo? Então, o tempo que levou para que eu chegasse a essa massa de 500 quilos, isso é chamado de tempo de meia-vida. Eu posso trabalhar tanto com massa, seja na unidade grama, seja na unidade quilograma, como eu posso trabalhar com porcentagem em massa, né? Quando eu falo o todo em porcentagem equivale a quanto? A 100%. Então, por exemplo, se eu tenho, né, uma massa inicial desse radioisótopo. Quando ele se reduz à metade, ou seja, eu tenho um tempo de meia-vida, a sua massa se reduz à metade, ok? Se você produz mais um período, a sua massa vai ser 1/4 desculpem, do seu quê? Inicial, certo? Então, esse tempo aqui, ó, é o período de semidesintegração ou o período do quê? De meia-vida. Como eu disse, eu posso trabalhar tanto em massa, seja a unidade que for, como eu posso trabalhar em o quê? Porcentagem, ó, 100%. Quanto que é metade de 100%? 50%. Quanto que é metade de 50%?
25%. Se eu fosse continuar, quanto que é metade de 25%? 12,5%. Quanto que é metade de 12,5%? E eu vou reduzindo, reduzindo, reduzindo a metade. Então, aqui a gente pode perceber que a gente tem o quê? Uma PG. A gente tem uma progressão, o quê? Uma progressão geométrica. Qual é a razão sempre aqui da nossa PG? Nossa razão é uma razão de meio. Então, isso aqui, ó, eu tive um tempo de meia-vida ou um período de semidesintegração. Eu tive 2 tempos de meia-vida ou 2 tempos do quê? De desintegração, né? Então, eu posso, no caso, fazer os exercícios indo reduzindo, reduzindo a metade. Dá para perceber que eu nunca irei chegar no chamado zero quê? Absoluto, certo? Eu nunca terei zero absoluto da amostra radioativa. Só para vocês terem uma noção. O acidente que ocorreu em Goiânia, né, com o Césio 137, o tempo de meia-vida dele equivale a 30 anos. O acidente aconteceu em 1987. 87 a 97, 2007 e 2017. Quando nós chegamos no ano de 2017, ou seja, há 2 anos atrás, a gente ainda tem 50% do material radioativo presente na cidade. Por quê? Porque demora 30 anos para se reduzir a metade. Considerando 100%, quanto que é metade de 100%? 50%. Então, ainda resta 50% do material radioativo para se desintegrar lá na cidade de Goiânia. Porque o tempo de meia-vida do Césio 137 equivale a um tempo de o quê? De 30 anos, ok? Então, para fazer exercícios, a gente tem uma fórmula, né? Mas, nesse caso aqui, eu aconselho vocês a não se preocuparem com fórmula, e sim, né, sempre fazendo as interpretações do que seria, né, esse tempo de meia-vida. Então, eu vou me reduzindo a metade, o que eu parar a minha massa final, o que eu tenho é a minha massa inicial, e a cada período eu tenho um período de desintegração, ou mesmo eu tenho um tempo de meia-vida. Tudo bem, pessoal? É isso aí, né? Espero que vocês tenham entendido o conteúdo, né? Estejam sempre revisando e constantemente resolvendo os exercícios do Enem. Um abraço para vocês e até mais.